Muito boa noite, pessoal que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Dentro de alguns minutinhos nós iniciaremos o estudo bíblico. Estamos aqui fazendo um teste aí do nosso som. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um. Que seja uma noite especial também do estudo da Palavra do Senhor. Dentro de alguns minutos iniciaremos aí a transmissão do estudo bíblico, ok? Boa noite, bem-vindos. São quase 8 horas. Às 8 horas em ponto nós iniciaremos o momento de louvor e depois nós seguiremos aí com o nosso estudo bíblico. Boa noite, quem está chegando agora. Bem especial receber cada um de vocês. Sempre é um momento especial quando nós podemos aí compartilhar a palavra e fazer isso juntos, mesmo distantes, né? Que seja uma noite abençoada aí para todos nós. Boa noite. Mais um minutinho, iniciaremos aí nosso momento de louvor. Alguém está perguntando, é Claudete, né? Perguntando se o estudo é toda terça-feira. Isso, Claudete, muito boa noite para você. Todas as terças à noite às 20 horas, tá bom? Estudo da nossa palavra aqui na nossa comunidade. Desses momentos aí de transmissão dos estudos bíblicos, né? Nós vamos dar início. O primeiro hino que eu gostaria de compartilhar e que quem quiser cantar junto, quem tem o seu inário, do inário Vamos Todos Cantar, mais uma música também de outros inários, é a música Bom é Louvar ao Senhor. De fato, bom e muito especial é nós podermos louvar ao Senhor. A palavra louvar, né, obviamente vem da palavra louvor, que na sua língua, especialmente no Antigo Testamento, na língua hebraica, a palavra louvor significa elogio. Por isso, quando nós louvamos a Deus, é como se nós estivéssemos elogiando a Deus. Ou seja, o louvor, acima de tudo, é uma expressão de elogio, de exaltação daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz. Então pensa quando você dá um elogio para uma pessoa. Né? Um elogio é algo bem especial, é algo feito assim de fato com admiração. Por isso, quando nós cantamos, né, que nem ensina que agora queremos cantar, Bom é Louvar, de fato é uma expressão quando nós olhamos para a nossa vida e vemos tudo que Deus concede a nós, independente do momento como nós estamos vivendo, da situação de vida que passamos, é muito especial poder declarar para o Senhor que bom é louvar a Ele, né? E isso serve também como assim, um testemunho para as outras pessoas que ouvem, né? Afinal, bom é louvar ao Senhor. Vamos lá. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, pois Ele é digno de louvor, rocha minha, meu restaurador, minha salvação.
verdadeira, ó tu Filho de Deus, rosa de Saron, santo tu és, tudo que procuras está nessa pessoa e seu nome é Jesus. Aleluia, louvai a Deus. Aleluia, louvai a Deus. Aleluia, louvai a Deus. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, pois Ele é digno de louvor, rocha minha, meu restaurador, minha salvação. Videira verdadeira, ó tu Filho de Deus, rosa de Saron, santo tu és, tudo que procuras está nessa pessoa e seu nome é Jesus. Aleluia, louvai a Deus. Aleluia, louvai a Deus. Aleluia, louvai a Deus. Louvai a Deus. Louvai a Deus. É especial quando nós podemos estar juntos para expressar esse louvor a Deus, né? Um momento de elogiar a Deus e exaltar tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Quero dar as boas-vindas a quem está chegando aqui agora. Quero convidar também o Martin aqui, meu ajudante, né? Se muitos de vocês estão juntos aí com a família, o Martin também está junto comigo aqui mais uma vez. Ele ajuda a cuidar aqui da nossa transmissão. Quer dar uma boa noite? Boa noite. Boa noite a todos e de fato que seja uma noite especial na presença do nosso Deus. Vamos cantar mais um hino? Quer sentar lá, filho? Tem um hino do nosso inário, que é o número 78 do inário Vamos Todos Cantar. É um hino que expressa uma saudade muito grande. Saudade de quem? Saudade de estar na presença de Deus, né? Esse hino foi composto por alguém que estava passando por um momento de vida bem delicado. E quando nós pensamos na nossa vida, como a nossa vida é frágil, limitada, né? Nossa vida é um sopro aqui na Terra. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus é eterno. E como é bom, nós podemos, né? Como é bom que o cristão tenha a esperança de um dia estar na eternidade com Deus. E a própria palavra diz que o Senhor colocou no nosso coração a eternidade. Por isso toda pessoa tem uma saudade de estar com Deus. Porque nós fomos feitos para estarmos com o Senhor e a nossa vida não tem sentido enquanto nós não estivermos com Ele. Houve um teólogo clássico, até o Agostinho, que eu citei na semana passada, que uma vez expressou assim: a minha alma foi feita para ti e ela não descansa enquanto não estiver em ti. E esse hino ele expressa isso. É um hino que se chama Da Linda Pátria Estou Muito Longe. Da linda pátria estou muito longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Adeus terrestres esplendores, eu já enxergo lá. Bem longe do meu lar saudoso eu vou partir. Qual passarinho para o ninho, desejo ao céu subir. De
dia eu não sei, mas Ele manda estar alerta, 2000 voltarei. Cristo Jesus me fez promessa de me buscar. Meu coração está ansioso, eu quero já voar. Foi muito grande o meu pecado, bem culpado sou, mas no seu sangue fui lavado, eu para a pátria vou. E ainda antes de nós lermos a palavra dessa noite, quero cantar junto com você o hino número 39 aqui do nosso cenário. Vamos todos cantar. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Muito bem, assim quero convidar a termos um momento de oração e na sequência nós vamos ler a palavra e vamos estudá-la. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer de uma maneira bem especial, que podemos mais uma vez, Senhor Deus, estarmos na tua presença para ouvir a tua voz, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento de falar, de ouvir dela, que o nosso coração esteja atento, Senhor Deus, ao falar do teu Santo Espírito, para que a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, se faça em nossa vida, se faça na vida do teu povo, da tua igreja aqui na terra, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio. E essa noite nós queremos colocar esse momento nas tuas mãos. E nós não conseguimos, Senhor Deus, compreender a tua palavra se não for pelo guiar do teu Espírito Santo. Dê-nos entendimento, Senhor Deus, daquilo que é o teu querer. Oramos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a abrirmos o livro de Miqueias. Nós daremos sequência ao estudo das últimas semanas, né? Para quem é de fora, para quem não é aqui da nossa comunidade, nós temos a prática de um estudo contínuo da palavra, né? Nós pegamos um livro bíblico e por 6 meses nós o estudamos, dividido em 26 estudos. E atualmente estamos estudando o livro de Miqueias. Geralmente, sim, primeiro semestre pegamos um livro do Antigo Testamento e o segundo semestre um livro do Novo Testamento. E o livro do Miqueias, nós agora estamos no capítulo 4, do qual leremos o versículo 11 até o versículo 1 do capítulo 5. Então, Miqueias 4, 11 em diante. E ali nós lemos assim: Agora, muitas nações se reuniram contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor,
e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Agora, ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Tem aqui a palavra, contextualizando um pouquinho, o livro de Miqueias é um livro escrito aí em torno de 8 séculos. O profeta Miqueias atuou em torno de 8 séculos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala ao povo de Israel, ao povo de Judá, né, ao povo do norte e ao povo do sul, que compunham sim a nação de Israel. O povo do norte estava numa época bem delicada, estava prestes a ser devastada pelo Império Assírio, e o povo do sul, nós sabemos pela história que anos mais tarde, lá pelo século VII, final do século VII, início do século VI a.C., o povo do sul foi levado para a Babilônia. E lá teve que permanecer por 70 anos no cativeiro. Então Miqueias foi um dos profetas que anunciou a palavra do Senhor para dentro desse tempo. Lembrando sempre aquela linha de pensamento, aquele fio vermelho que perpassa todo o livro de Miqueias, que é o juiz e Senhor espalha o seu povo, o seu rebanho, mas ao mesmo tempo ele é o rei e pastor que novamente volta a arrebanhar o seu povo, a arrebanhar o seu povo, a unir o seu povo novamente. E o que acontece? No final do texto anterior, nós lemos que Deus havia anunciado, depois de muito anúncio de juízo, Deus havia anunciado também um tempo de evangelho, um tempo de graça na vida do seu povo. Só que o povo teria as consequências dos seus atos, do seu tempo pecaminoso. Mas lá no meio do juízo, Deus anuncia a graça. E o final do capítulo, o final do estudo anterior, nós vimos que Deus mandou, ou Deus falou para o seu povo, suportar as dores e fazer força, assim como uma mulher que está no momento do seu parto e suporta as dores do parto, e inclusive faz força naquele momento. Assim Deus convida e desafia o seu povo a suportar e fazer força no tempo da dificuldade, porque o Senhor não deixaria o seu povo daquele jeito. O Senhor remiria, a nação seria libertada e seria remida das mãos do inimigo. Obviamente, tudo o que Miqueias está falando se relaciona ao futuro, são profecias, mas profecias que falam do tempo do juízo e também a profecia que fala do tempo depois do juízo, do tempo da graça. Só que nesse momento onde ele fala do juízo, e entre o juízo e o anúncio futuro da graça, tem o tempo de vida, o tempo real que o povo está vivendo. Pensando sempre para o futuro, do ponto de vista desse momento, de acordo com o que o povo estava vivendo aqui. E o que acontece nessa transição? O versículo 11 do nosso texto, aqui de Miqueias 4, diz assim: agora muitas nações se reuniram contra você. Ou seja, entre o futuro e o passado, tem o tempo presente, tem o agora. E é para esse agora, lá do povo de Israel na época, que Miqueias estava anunciando. E que Miqueias estava dizendo, olha, agora muitas nações vão se reunir contra você. Deus já tinha dito que era para o povo agora suportar esse tempo difícil. E durante esse tempo difícil, que seria o agora, o Miqueias agora traz esse desafio que vem da parte de Deus. Agora é o tempo onde muitas nações vão se reunir contra você. Ou seja, prepare-se que vem um tempo duro, prepare-se que vem um tempo difícil, prepare-se que vem um tempo de grande pressão, de grande tensão. Quem recebeu hoje à tarde, hoje pela manhã, ou hoje à tarde, eu enviei como uma espécie de capa daquilo que seria o estudo bíblico hoje à noite, um convite para esse estudo, com uma imagem. Nessa capa tinha a imagem de uma ou duas molas, né? E ninguém precisa ser doutor em física para saber qual é o efeito de uma mola, né? A mola é algo que nós pressionamos e se soltamos, né? Uma vez que ela está tensionada e que ela é solta, ela agora serve de impulsão para alguma coisa. As molas estão presentes aí nos nossos carros, em dispositivos que usamos em casa, em eletrodomésticos. Nossa, se nós formos parar para pensar tudo que nós usamos mola, é muita coisa que nós temos aí no nosso dia a dia. E por isso que eu pensei essa figura como essa figura para representar. O nosso texto não fala de mola, mas eu pensei nessa figura, a imagem de uma mola,
para representar aquilo que, na verdade, agora estava por acontecer com o povo de Israel. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim, vai vir um tempo difícil. Agora se prepara para o momento do aperto, da tensão, da dificuldade. E era isso que agora o povo de Israel estava preparado ou sendo preparado pelo Senhor para suportar. E trazendo esse texto, obviamente, já para o nosso presente, pensando na nossa realidade de vida. A nossa vida, obviamente, não é uma mola, mas todos nós, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, passamos por grandes apertos na vida. E sejam situações que outros fazem para nós, situações que outras pessoas provocam, momentos de aperto, de dificuldade, de apreensão, sejam situações que acontecem, entre aspas, naturalmente, né, eventualidades, fatalidades que podemos ser acometidos também, que nos colocam numa tremenda pressão, numa tensão muitas vezes quase insuportável, ou sejam situações que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, por não cuidarmos bem daquilo que Deus nos dá, por reagirmos de um jeito equivocado à ação de alguém, né? Muitas vezes não é o que conta, ou o que conta não é aquilo que os outros fazem para nós, mas o que nós fazemos com aquilo que os outros fazem para nós. A nossa postura diante dessa situação. E aqui o juízo estava anunciado. Iria acontecer. Deus havia dito, né, no texto passado aqui que seria agora o momento de suportar. Só que o suportar acontece quando? Acontece agora, na hora que se está vivenciando aquela situação. O suportar não é algo que é possível pausar a nossa vida para nos prepararmos e jogarmos essa situação para o tempo presente, de maneira que, quem sabe, um dia estejamos melhor preparados pela situação. Não. Às vezes a vida, ela dá uns rodopios, ou às vezes o nosso tapete é puxado de tal forma que nós viramos cambalhota no ar e nem sabemos de que lado fomos atropelados. Né? E ou seja, é um momento, mais ou menos assim, quando uma mola começa a ser tensionada, começa a ser pressionada. E agora é o momento de quê? Não tem outra coisa a fazer a não ser suportar até o momento onde ela vai. O que Deus promete na sua palavra, isso é a promessa do Novo Testamento, que ninguém é pressionado, tensionado, ou na palavra do Novo Testamento, ninguém é tentado ou provado além das próprias forças. Deus não faz sacanagem com as pessoas. Deus não faz testes. Deus não permite que provas aconteçam além daquilo que alguém possa suportar, daquilo que alguém possa, de fato, fazer aquilo que ele disse para fazer, suporte. Muitas vezes a questão é que durante esse tempo, quando nós não nos preparamos, ou quando não vivenciamos esse período de tensão com o Senhor e com a ajuda do próprio Deus, o que acontece? A nossa mola, ela vai perdendo a sua força e ela no final é como algo que espana. Ela perde porque ela não se preparou. E aí quando solta, ela não serve para impulsão. O que Deus está dizendo para o seu povo é o seguinte: suporta, porque na verdade o que vai acontecer com vocês, como fruto desse momento de tensão, é um impulsionar para a vida de vocês. Deus promete coisas grandiosas para o futuro do seu povo. Mas essas coisas grandiosas seriam experimentadas por aqueles que naquele momento agora suportariam a tensão e estariam agora aptos sim para serem impulsionados pela mola, entre aspas. E Deus está dizendo, agora muitas nações se reuniram contra você. O povo de Deus está sendo chamado a atenção por Miqueias por algo que vai acontecer uns 100 anos à frente daquele tempo. Só que já naquele tempo da vida deles, também nações vizinhas de Israel, de Judá, se ajuntariam para fazer o que era mal para o seu povo. E quando eu digo fazer o que era mal, o versículo 11 na sequência diz assim, qual é o objetivo dessas nações? O objetivo é que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. É interessante essa palavra. Nações vão se juntar contra a nação escolhida pelo Senhor, não escolhida para serem os seus queridinhos, mas escolhida como ferramenta de Deus para alcançar as outras nações, mas que no meio do caminho se perdeu. Agora as outras nações vão se juntar para profanar Israel,
para provocar Israel, para que os seus olhos se deliciem com a ruína de Sião. Pode alguém se deliciar, se satisfazer com a ruína de alguém? Pode uma pessoa gostar de sentir prazer em ver o mal de outra pessoa? Nós sabemos que pode, né? Infelizmente pode. Pode uma nação se sentir animada, encorajada a provocar a ruína de outra nação? Nós sabemos que pode. E isso aconteceu em toda a história e acontece até hoje também e provavelmente vai acontecer no futuro também. Isso acontece até hoje, né? Os olhos se deliciarem com a ruína. E aqui as nações se deliciariam com a ruína de Sião. Quem é Sião? É o monte onde Jerusalém está construída, edificada. Ou seja, um monte que tem uma representação, que representa a presença de Deus. Então, se aqui fosse o final da história, o tempo terminaria de uma forma muito ruim para o povo de Deus, né? Ou seja, sendo pressionado, sendo tensionado, sendo encurralado e estouraria por ali. Só que o texto de Miqueias diz assim, versículo 12: mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Sim, Deus tem pensamentos e Deus tem planos. E algo muito especial que nós vemos na palavra é que muitas e muitas vezes nações que maquinaram o mal contra o povo de Deus, pessoas que por simplesmente quererem provocar Deus fazendo mal ao seu povo, muitas e muitas vezes que povos se reuniram para prejudicar o povo de Deus, o que muitos desses povos não perceberam é que eles estavam sendo usados pelo próprio Deus para o benefício de que o nome de Deus fosse levado adiante, para o benefício de que o próprio povo de Deus fosse depurado, fosse disciplinado e voltasse ao seu plano original, aos planos de Deus. Lembra aquela palavra maravilhosa de Isaías, quando nós pensamos assim, que fala dos pensamentos de Deus, né? Isaías, capítulo 55, o versículo 9 em diante diz assim, ó, porque, o versículo 8 já diz assim, ó, porque os meus pensamentos, Deus está falando, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos são bem diferentes dos de vocês, e os caminhos de vocês são bem diferentes dos meus caminhos. Deus está falando para o seu povo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O texto segue dizendo que assim como a chuva não volta para o céu, né, para as nuvens, antes de regar a terra, assim é a palavra de Deus que nunca volta vazia, sem antes fazer aquilo que apraz a Deus, aquilo do qual Deus tem vontade de realizar. E o que Deus quer realizar, Ele realiza. E o que essas nações vizinhas não entendem e não percebem é que por termos um Deus que age além da compreensão humana, eles maquinando mal, fazendo mal, acabam contribuindo para o plano de Deus. Isso parece meio louco, meio ilógico, mas é assim que é a palavra. Se lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo inicia a sua abordagem sobre Jesus para escrever a comunidade dos coríntios, né, para a igreja que se reunia na cidade de Corinto, Paulo vai falar que o evangelho é loucura, que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Né? E Paulo está falando ali da loucura da pregação, porque ele está anunciando um Cristo que foi crucificado, ou seja, o Filho de Deus que foi pendurado numa cruz. O Filho de Deus vem a esse mundo, e enquanto que muitos imaginariam que ele nasceria em berço de ouro, que ele viria com um exército, talvez celestial, ou formaria um exército aqui na terra. Não. Ele entra, ironicamente, montado num jumento. Ele não tem lugar para reclinar a cabeça. E ele termina pendurado numa cruz. Enquanto que todos pensariam naquele momento, acabou, não tem mais. E todos pensaram. Ninguém creu
Ninguém entendeu, tanto que Jesus exclama na cruz, Pai, por que me abandonaste? Ou seja, na verdade todos tinham abandonado e ninguém tinha entendido o que estava acontecendo. Pois é, lá onde se imagina que ninguém, que Deus não perdeu o controle, que Deus não faz mais nada, pois é ali que Deus age. Quantas e quantas vezes na história temos exemplos assim? Sara e Abraão não tinham filhos. E Deus tinha prometido. E eles tentaram fazer do jeitinho deles, né? Eu tenho um filho aqui com a empregada e tal. E não deu. Gambiarra com Deus não funciona. Deus cumpre as suas promessas. Mas muitas vezes Ele permite que a nossa mola seja tensionada a tal ponto que parece que vai ficar difícil. Parece que é insuportável. Mas quanto mais Ele tensiona, maior é a impulsão depois. E assim foi com Abraão. Lá com 100 anos, sua esposa com 90 anos. Então a promessa de um filho se concretiza. Por que Deus faz assim? Para que de fato seja evidenciado que é Ele quem está agindo e ninguém mais. Quantas são as situações que Deus permite que acontece o impossível para que o seu agir, que parece ser impossível, seja realizado e que seja evidente de que foi Ele quem fez. Sabe por quê? Porque nós somos, o coração humano é tão desgraçado que nós facilmente queremos roubar a glória de Deus para nós. Gosto de um exemplo um tempo atrás que eu vi, aquela pessoa que estava aí pelo centro da cidade dirigindo e num dia de movimento, procurando um local para estacionar, e a pessoa tinha um horário para chegar e não tinha um local para estacionar. Aí quando ela não consegue, não sabe mais o que fazer, ela começa a orar: Senhor, Senhor, e está dirigindo e procurando um local. Senhor, por favor, me ajude a encontrar um local para estacionar o meu carro, eu preciso trabalhar. E de repente, na mesma rua que ela está andando, tem uma vaga na frente e ela: Senhor, não precisa mais, já encontrei um local aqui para estacionar. Percebe? Parece que às vezes quando não é impossível acontecer, nós não reconhecemos que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está cuidando. Por isso que também nesse momento agora o povo de Deus está sendo tensionado e vai ser levado para o exílio. E vai passar por um tempo de muita dificuldade. E Deus diz: suporte e faça força. E agora vão vir pessoas que vão zombar de vocês, que vão se deliciar com a ruína de vocês. Mas os pensamentos meus não são os pensamentos de vocês. Estas nações, que são inúmeras nações, não conhecem o plano de Deus. Quais são os seus planos? E qual é o plano de Deus aqui? Versículo 12 diz na sequência que Ele ajuntou essas nações como feixes a serem batidos na eira. Feixes para serem batidos na eira, uma imagem da agricultura aqui, da agricultura dos tempos antigos, onde se colhia, por exemplo, feixes de trigo, e se amarrava em feixes, em maços grandes, e se levava por um local específico na eira, onde um animal de carga pisava sobre eles e o trigo era debulhado. Ou seja, agora Deus está dizendo, na verdade, essas nações que acham que vão arrasar, que acham que vão detonar, que acham que vão levar a Sião à ruína, o povo de Deus à ruína, mal eles sabem quais são os meus pensamentos. E eu os juntei para serem pisados. O versículo 13 diz assim: levante-se. Deus está dizendo para o seu povo, naquele momento: levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Olha a imagem do animal, de um touro, de um boi, pisando sobre os feixes para debulhar o trigo. E aqui Deus está dizendo: levante-se e comece a debulhar, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. O bronze e o ferro aqui representando o poder com o qual a nação de Israel seria revestida para lidar com estas nações, com este povo que queria fazer mal ao seu povo. Talvez isso para nós, em século 21, depois de Cristo, soe muito esquisito, porque nós vivemos depois de Cristo. Nós não temos mais a expectativa que Deus levante um exército messiânico, mas para aquela época, para o povo que havia experimentado a libertação muitas vezes acontecer, por exemplo, com Davi, com outros reis, por meio do exercício militar, não para que ficasse evidenciado que Israel tinha um poderio militar bélico muito grande, um poderio bélico muito grande,
mas para que ficasse evidenciado que o Senhor dos exércitos é dele que é a força, e é ele que faz acontecer a sua vontade sobre a terra. E agora, Deus está dizendo, levante-se, comece a debulhar, porque eu darei chifres de ferro e cascos de bronze, e você esmagará muitos povos. E as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor da terra, ao Senhor de toda a terra. Vejamos bem aqui, esse texto me fez lembrar de um texto que nós temos lido aqui em casa, nós temos o hábito de lermos aí com os nossos meninos, né, com o Martin, com o Miguel, um texto antes de nós dormirmos, a gente lê um devocional para crianças chamado Surpresas para Hoje, e lemos também a Bíblia assim de forma contínua, todo dia 1 ou 2 capítulos antes de dormir. A expectativa deles, na verdade mais até do que pelas surpresas, é ler as histórias da Bíblia. E nós estamos lendo o livro de Êxodo agora, e essa semana passou toda a história das pragas, e quando a história das pragas, das 10 pragas lá do Egito, quando o povo de Israel estava por ser libertado da escravidão do Egito, depois de 430 anos, Deus fez uma promessa para o seu povo, de que o seu povo sairia do Egito, só que agora imagina, uma nação, 430 anos, praticamente sendo escrava, o que uma nação dessa, qual a expectativa de um povo desse sair daquele local, onde tinha comida, onde tinha as coisas necessárias, e sobreviver? Humanamente falando, impossível. Mas o que Deus prometeu para o seu povo? Depois de 430 anos sofrendo, o povo não sairia de mãos vazias do Egito. E Deus disse, olha, na hora de sair, vocês pedirão e os egípcios darão. E vocês despojarão os egípcios no sentido, nas guerras, os exércitos derrotavam as cidades e tinham que ir lá juntar um monte de coisa e roubar e saquear aquela cidade. O Egito deu as suas próprias coisas para que o povo de Israel saísse rápido do Egito. E o povo de Israel saiu riquíssimo do Egito. Depois não soube usar da forma certa, né? Porque construíram inclusive o bezerro de ouro, com os pendentes, com as joias que as egípcias deram para as mulheres hebreias. Pois bem, aqui quando Deus diz assim, ó, você esmagará muitos povos, as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Toda a história, sempre quando nós vemos Deus agindo, e muitas vezes parece que Deus perdeu a noção das coisas, que as coisas escaparam das mãos do Senhor. E parece que Deus vai conduzindo as coisas de uma forma que chega ao ponto do impossível. Agora não tem mais saída, agora descambou de vez, agora Deus vai ser destronado. E o que acontece na sequência? É como se Deus desse uma risadinha assim, mal eles sabem. Como se Deus dissesse assim, gente, ninguém sabe quais pensamentos que eu tenho e quais são os planos no meio dessa situação. Mas uma coisa é certa, as nações vão conhecer o meu nome por meio da situação que vocês estão passando. E é isso que mais uma vez Deus vislumbra, que o seu povo entenda, que com as dificuldades que surgirem, e olha só, muitos que não creem, quando veem um filho de Deus, uma filha do Senhor, passar por tribulação, passar por dificuldade, é assim que o pessoal aponta o dedo. Olha lá, ó, tá indo para a igreja, tá sempre com a Bíblia debaixo do braço, e quanto mais anda atrás dessa igreja aí, mais dificuldade tem. Olha só, olha, alguma coisa ele deve estar aprontando. Ou esse Deus é muito fraco. O pessoal zomba quando o povo de Deus passa por dificuldade. E nessa hora que é como se Deus dissesse, calma, suporta aquilo que você está passando, é como uma mola que vai sendo tensionada. E na hora certa, Deus vai permitir que seja disparada e que ela cumpra aquilo que ela deva cumprir, que ela atinja o seu alcance. E Deus, em vez de permitir que nós sejamos destruídos, é como se Ele nos enviasse melhor do que antes para a vida a qual temos a viver. Quantas foram as situações que pessoas passaram por isso? Como eu já disse antes, por diversas causas, por causas diferentes. Às vezes por causas externas, às vezes por causas próprias e internas. Olhemos, por exemplo, a vida do Jó. O que o Jó fez para merecer? Né? O que Jó fez para receber aquilo que ele
recebeu para passar por aquilo que ele passou na sua vida. E nós vemos que a vida dele foi devastada. E quando ela foi devastada, os outros ainda vieram lá acusar. Olha, aí tem... Tu não contou tudo que tu tem nas gavetinhas da tua vida. Na hora que ele mais precisava de um abraço, de um consolo, de um apoio, de um chorar junto. Veio gente naquela hora dar uma futricada, né? Futricar é botar o dedo na ferida e mexer e ficar fofocando em torno daquilo. Né? Por exemplo, podemos aqui pensar numa situação que é muito familiar para muitas pessoas. Quem já passou por luto, por perder alguém querido, sabe que em contextos de velório, cada vez mais que eu presencio velórios nos nossos dias, cada vez eu mais vejo isso acontecer. Pessoas se reúnem é quase como um antro de fofoca. E pessoas ficam especulando sobre a vida daquela pessoa, sobre a família daquela pessoa. Se é uma pessoa de idade, muitas vezes não acontece isso. A não ser se a pessoa tem uma herança a ser deixada para os seus filhos. E aí fica o quê? Ficam agora calculando qual é o patrimônio da pessoa e ficam futricando, fofocando e procurando situações. Se às vezes é uma pessoa mais nova que falece, ficam querendo a causa, ou seja, sabe, esse tipo de coisa, quando uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus passa, é terrível. Mas o que Deus convida a fazer é suporta esse momento que a mola da tua vida está sendo pressionada. Porque se tu suportar e tu fizer força no meio, eu vou te enviar a coisas muito maiores pela frente. Por quê? Porque as pessoas não sabem que pensamentos que eu tenho. Deus está falando isso. Para o seu povo naquela época tinha um contexto aqui. Mas ela serve muito bem essa palavra para nós também. Por isso que Deus convida quanto mais difícil é a vida com Ele, e muitas vezes é difícil, suporte, aguente, tensione ainda mais, sabendo que a situação nunca saiu e nunca vai sair das mãos do Senhor. O Senhor governa, o Senhor é soberano, e é essa soberania de Deus que agora fica exaltada no nosso texto. O versículo 1 do capítulo 5, que é o versículo final aqui do nosso texto, diz assim: agora, de novo a palavra agora, não está falando do futuro nem do passado, lá por um momento que Miqueias está anunciando. Agora ajuntem-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. O que está sendo dito nesse último versículo aqui do nosso texto de hoje? Jerusalém é chamado de tropa. E o termo tropa, talvez isso não salte aos nossos olhos, mas o termo tropa, lá no sentido hebraico, na tradução da língua hebraica, tropa é algo, não é algo organizado, não é um exército que foi criado e treinado. Ou seja, qual é a possibilidade, por exemplo, de termos uma nação com super exército, com super poderio bélico, com super poderio militar, e termos uma outra nação que não tem nada, que tem foice e enxada, e facão e machado. Não muito mais do que isso. Qual é a chance? Aos nossos olhos, zero. E é mais ou menos essa comparação que agora Deus está falando para o Miqueias dizer que é o que o seu povo está experimentando diante dos outros povos. Muitas nações vão se juntar. E você, ajunte-se em tropas também. Ou seja, junta o que tu tem, Deus está dizendo para o seu povo. Porque ajunte-se em tropas, ó filha de tropas. Ou seja, tu não tem mais do que simples tropas, simples pessoas que se juntaram para tentar algo. Só que não esqueça que o Senhor está com vocês. Porque fomos sitiados, diz aqui. E a palavra agora sitiados, ela tem um contraste com a palavra tropas. Enquanto tropas é um grupo de pessoas que se junta e tenta formar talvez um exército para defender o seu território, quando é dito assim, fomos sitiados, isso pressupõe que o quê? Que ao redor da cidade está acampado um exército poderosíssimo. O sítio era uma tática de guerra. Sitiar uma cidade era geralmente uma artimanha usada por exércitos que tinham super estratégias ou estratégias muito boas de guerra. Eles simplesmente, ainda mais Jerusalém, uma cidade que era construída sobre o monte, facinho de resolver. É só cercar ela e esperar. A comida vai acabar, a água vai acabar uma hora dessas e as pessoas vão morrer de fome.
ou estarão enfraquecidas, e aí nós poderemos invadir a cidade e destruir facinho, sem esforço. E agora é isso que Deus está dizendo que o seu povo vai experimentar agora. Agora é o momento de se reunir em tropas, ou seja, de juntar o que tem. E vão lidar contra, num tempo de sítio, vão lidar contra exércitos que vão sitiar, circundar a cidade. E ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Essa última frase é muito importante. Ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Temos pelo menos 2 sentidos aqui que poderíamos tirar dessa última frase. O primeiro sentido tem totalmente a ver com o momento daquele tempo que eles estavam vivendo. O juiz de Israel pode ser o rei de Israel, que seria ferido por aqueles que sitiavam, aqueles que se acamparam ao redor para destruir Israel naquele tempo. E se nós olhamos um pouquinho na história mais à frente, veremos que o rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, quando os babilônicos chegaram para levar Judá para o exílio, o rei foi vazado nos seus olhos, ele foi cegado. E é isso que aconteceria. Ou seja, os seus olhos seriam feridos. Os olhos da face, ou a face do juiz de Israel seria ferido por uma vara. Mas, obviamente, esse texto aqui tem um sentido muito mais amplo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, para Jesus, o que na verdade Jesus vai experimentar por nós, pelas pessoas, pela humanidade, é este ferir, é ser ferido com uma vara. E isso Jesus experimentou como cumprimento de algo que Deus já tinha anunciado lá no Antigo Testamento, no início da história, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, quando Deus amaldiçoou a cobra, depois ali de eles comerem um fruto que não era para terem comido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para a cobra, tu vais ser maldita. E ele disse, tu irás ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele lhe ferirá a cabeça. E naquela palavra nós já temos contida uma promessa messiânica, temos uma promessa de Deus, que obviamente só pode ser compreendida a partir de Jesus. A cobra, que representa Satanás, ela poderia atingir o calcanhar do Filho de Deus. E isso significou a morte de Jesus. Não foi ser picado por uma cobra no calcanhar, não é pouca coisa. É muito. E Jesus foi, entre aspas, picado pela cobra. Jesus foi morto. Não foi teatro a sua morte, não foi fingimento. Jesus foi entregue, foi crucificado e foi morto. E desceu ao mundo dos mortos, ou seja, esteve morto verdadeiramente. Não esteve fingindo. Ele morreu. Mas ele lhe ferirá a cabeça. Nós sabemos que Jesus derrotou a morte quando ele ressuscitou. E quando ele ressuscita e derrota a morte, ele derrota também a serpente. Ele pisa na cabeça da serpente e esmaga, de maneira que o diabo agora não tem mais poder sobre Jesus e muito menos sobre toda a área que Jesus governa. E sobre o que Jesus governa? Sobre todas as coisas. Gosto daquela palavra, já falei várias vezes de Apocalipse, onde Jesus diz, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Resumindo, essa palavra que temos aqui, que parece até uma palavra de juízo, que fala, agora as nações vão vir profanar vocês e vão se deliciar com a ruína de vocês. Agora, a face do juiz de vocês vai ser ferida. Parece que as coisas estão se acabando. Parece que está tudo virando pó. Parece que as coisas estão escapando por entre os dedos. Pois exatamente esse texto é um texto que nos chama a confiança. A confiança naquele que é soberano. A confiança naquele que tem pensamentos que são acima dos nossos pensamentos. E por isso ele é soberano. Porque o seu agir, porque o seu raio de atuação vai muito além daquilo que os nossos olhos ou sentidos ou demais sentidos podem captar. E é nessa hora que Deus nos chama a confiança. A confiar, a se dedicar, a se entregar. E confiar é o quê? Confiar é entregar algo nas mãos de alguém. Confiar minha vida a Deus é dizer ao Senhor, está aqui o coraçãozinho que pertence ao Senhor e cuide dele. E eu entrego. E agora não me pertence mais. E eu agora também aceito aquilo que vem da parte dele. Por isso, confiança e obediência, fé e obediência caminham juntas. E o povo é chamado a obedecer. Obedecer não só quando a coisa está assim,
Tá, isso aqui é tranquilo para mim obedecer, né? Ficar em casa na quarentena, beleza, isso dá para obedecer. Não, obedecer exatamente lembrando o contexto anterior do nosso texto, lá quando Deus disse que a coisa seria difícil, lá quando Deus chamou a suportar, lá quando Deus disse que os dias difíceis viriam. Mas o que Deus quer fazer conosco é como, voltando à imagem da mola. Sim, Ele permite que sejamos pressionados, que sejamos amassados. Isso aconteceu com o seu próprio filho. E assim Ele permite que aconteça conosco também. Mas Deus chama a confiar, em outras palavras, aguenta, suporta, confie, que aquilo que num primeiro momento parece para a tua destruição, eu vou usar para que você seja impulsionado. E impulsionado na vida não significa que agora vamos sair voando aí quando a mola soltar, mas significa que Deus vai nos conduzir por caminhos inimagináveis, por caminhos que Ele quer, que Ele sabe, que está no seu horizonte, que não está nas nossas mãos. E toda pessoa que é temente a Deus, que se coloca na obra de Deus, que serve a Deus assim de coração aberto, que se deixa ser conduzida por Deus, toda pessoa que assim vive com o Senhor, ela sabe que viver pela fé não é fácil. Que viver pela fé é dia a dia, é confiança e muitas vezes é difícil. Mas ela sabe que é maravilhoso. Porque a paz daquele que vive com o Senhor, a Bíblia chama, o Paulo chama, é uma paz que excede todo o entendimento. É a paz que alguém pode ter no meio do luto, é a paz que alguém pode ter no meio da perda, é a paz que alguém pode ter no meio do sofrimento, no meio da angústia. É uma paz que só não existe quando tem pecado na nossa vida. É uma paz que só não existe quando a nossa vida não está alinhada com os propósitos de Deus. Quando tem pecado, não tem paz. É como um corpo tomado por feridas, ou que tem uma ferida interna, e que vai corroendo, e aquela ferida vai correndo. Enquanto a ferida do pecado não for sarada na vida de uma pessoa, todos os aspectos externos podem aparentar paz. Mas a pessoa é uma mola cansada, que não impulsiona mais, que não cumpre mais o seu papel. Enquanto isso, aquele que tem paz, aquele que tem o perdão dos seus pecados, e para ter perdão dos pecados é necessário o quê? Arrependimento, confissão e entrega. O Antigo Testamento, a imagem para isso é quando o pessoal jogava cinzas, rasgava suas vestes, ou seja, tinha uma expressão externa da dor que o pecado causava. E quando agora esse pecado é verdadeiramente confessado e o príncipe da paz entra, que é Jesus, aí sim pode ter uma paz verdadeira. Se não, é só calmaria na vida. Mas calmaria não representa paz. Agora, o príncipe da paz era aquele que lá no meio da tempestade estava dormindo enquanto o barco estava afundando. Porque ele tinha paz com Deus. E ele mesmo era a paz. E esse príncipe da paz nos convida a... Ele quer entrar no nosso barco também e quer nos dar essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que Deus diz, olha, outros vão vir, vão profanar, vão se deliciar com a ruína de vocês, mas eles não conhecem os meus pensamentos. Que Deus possa te abençoar. Você tem a tua situação de vida, você tem o teu momento, você tem as tuas dúvidas, os teus medos, mas eu quero convidar você a não ficar com isso. É você trazer tudo isso para o Senhor, se você não tem feito ainda. E se você já tem feito, e mesmo assim tem sido um tempo difícil, saiba que esse tempo de aperto, esse tempo de tensionar, esse tempo onde Deus aperta como uma mola, Ele não faz por acaso. Os pensamentos dele estão acima disso. E haverá sim um momento onde Deus vai soltar essa trava dessa mola. E Ele promete nos impulsionar para que os seus planos sejam cumpridos em nossa vida. Que planos? Os planos que são dele, que ele conhece. E que nós somos chamados a navegar por eles, a caminhar por eles, a trafegar por eles, a estar neste caminho. Quero deixar essa palavra para você nessa noite, desejando assim que Deus alimente, que o Espírito Santo de Deus alimente a tua vida e que você possa se fortalecer na confiança nesse Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu conheces a nossa vida e Tu sabes quão temeroso é o nosso coração, muitas e muitas vezes. Por isso, Senhor Deus, queremos diante de Ti, mais uma vez confessar e expressar toda a nossa confissão de gratidão, de louvor e adoração a Ti, Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada, nós só somos
uma imagem que trafega por esse mundo e que serve para ser zombada, que serve de zombaria para os outros, Senhor. Mas com o Senhor, mesmo que sejamos zombados e tirados para o ridículo, Senhor, obrigado que com o Senhor a vida nunca é vazia. Porque quando o Príncipe da Paz habita em nosso coração, verdadeiramente temos paz, verdadeiramente temos vida, Senhor Deus. E por isso nós queremos te adorar nessa noite, queremos te bendizer por tua palavra, Senhor Deus, de que a tua palavra se torne cada dia mais real e viva em nossa vida, Senhor. Que nós possamos desfrutar, nos dias que nos presenteis aqui na terra, da tua direção, do teu guiar, mesmo em meio a uma geração doida, corrupta, uma geração que cambaleia de um lado para o outro, uma geração que se esfacela por posicionamentos políticos, Senhor Deus, partidários, como temos vivido em nosso país, em nosso mundo, Senhor Deus. Que loucura, Deus. Obrigado, Deus, que nós temos esperança e que nossa esperança está no Senhor, cujos pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. Use-nos, Senhor Deus, como luz tua nesse mundo, para que mais pessoas sejam atraídas para a tua luz, que é Jesus. Abençoe a nossa noite, abençoe o restante da nossa semana, Senhor. É o que nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. O Martin está aqui do meu lado, quer dar uma boa noite para vocês. Apenas um aviso ainda. Gente, no domingo que vem nós continuaremos a transmitir o nosso momento aí de pregação da palavra. Não gosto nem de chamar de transmissão de um culto, né? Porque o momento de culto nós fazemos quando nós estamos juntos diante do Senhor. Mas é um momento de transmitir a palavra que nós preparamos para o domingo, gravada. No YouTube, no canal meu, que Topava Central, entra lá, se você quiser se inscrever e assinar lá e marcar o sininho para que você receba as notificações e quando tiver algum material novo também lá. Nas próximas semanas nós temos o desejo de fazer essas lives também no YouTube. Nós ainda não temos o equipamento que é possível fazer, mas ele está por chegar e assim nós teremos mais um recurso também para por meio daqui do estudo bíblico, ou para que esse estudo bíblico seja também disponibilizado para pessoas que não têm o Facebook. Então, aguarde, tá? E a nossa decisão ainda como comunidade, há pouco estávamos reunidos lá na Melk, e nós vamos ainda aguardar mais um tempo, né, para reiniciarmos os nossos encontros presenciais, sejam eles quais forem, tá? Nós não queremos essas medidas restritivas, ou com essas medidas restritivas, deixar pessoas de fora. Não adianta nós nos reunirmos lá na Melk e termos lá algumas pessoas, ou ainda termos que dizer para algumas pessoas ficarem em casa. Os nossos idosos tão preciosos, tão queridos, nós queremos eles juntos. Então, vamos aguardar mais um pouco, assim que tivermos mudança nas informações, transmitiremos e temos a expectativa de em muito breve sim podermos nos encontrar. Enquanto não nos encontramos, usamos as ferramentas que Deus assim nos presenteia. Desejo uma abençoada noite a cada um e quem ainda quiser acompanhar, eu gostaria de repetir o hino que nós cantamos no início, é o hino 78 do nosso inário, da linda pátria estou muito longe. Martin, o meu ajudante, está dando uma boa noite para vocês? Boa noite. Quer ficar aqui junto para cantar aqui? O Martin vai ficar junto aqui para cantar a música. Tá bom, gente? Boa noite, Deus abençoe cada um. Boa noite. Da linda pátria estou muito longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Adeus terrestres esplendores, eu já enxergo lá. Bem longe do meu lar saudoso eu vou partir. Qual passarinho para o ninho, desejo ao céu subir. De Jesus a vida é certa, o dia eu não sei, mas ele manda estar alerta, 2 e eu voltarei. Cristo Jesus me fez promessa de me buscar. Meu coração está ansioso
fui lavado, eu para a pátria vou. Uma abençoada noite e até o próximo momento de estudo da palavra. Que Deus abençoe cada um. Tchau, tchau.